As imagens do crime. Homem assalta bar em Vitória e coloca a arma na cabeça da gerente. Ele roubou o dinheiro do cofre do estabelecimento. Mais um pedófilo atrás das grades. O cobrador de ônibus é acusado de abusar da enteada de 5 anos. Passageiros reagem a assalto dentro de ônibus e bandido acaba esfaqueado no pescoço. Tem flagrante de crime que aconteceu em Cariacica. 2 bandidos armados invadiram um coletivo e roubaram os passageiros e o cobrador. Vovó ladra. Idosa é flagrada furtando mercadorias em farmácia e papelaria de Cariacica. Taxista e esposa morrem em acidente na Serra. O motorista teria forçado uma ultrapassagem e bateu num poste. Casos de meningite no estado preocupam. Em Viana, campanha de vacinação está sendo feita em escolas. Cadastramento biométrico em Vila Velha está abaixo do esperado. Quem não fizer terá o título de eleitor cancelado. E o abraço da saudade. Mãe e filha se reencontram depois de 50 anos separadas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Polícia divulga imagens de assalto a um bar em Vitória. O bandido colocou a arma na cabeça da gerente. O dinheiro que estava no cofre foi levado. A polícia não descarta a participação de ex-funcionários no crime. As imagens mostram o suspeito de boné e fone no ouvido caminhando na rua. Outra câmera registra o momento em que o homem entra no bar. E, por fim, a ação. Ele abre a porta do escritório e aponta a arma para a cabeça da gerente. A vítima é obrigada a retirar tudo que estava no cofre. Repare que o criminoso pega o saco da lixeira para guardar o dinheiro e esconde dentro da cueca. As ameaças continuam. O bandido sabe que há outro cofre e exige mais dinheiro. Só depois ele vai embora. O crime aconteceu aqui no bairro Santa Luísa, em Vitória. A ação não durou nem 10 minutos. As investigações apontam que o criminoso chegou tranquilo e perguntou pela gerente. Ele sabia o nome dela, sem desconfiar de nada, na verdade até pensando que fosse alguém em busca de emprego. Uma funcionária da limpeza disse que o homem podia ir até o escritório. Ele bateu na porta, chamou pela gerente e já entrou com a arma em punho. A polícia não descarta o envolvimento de funcionários ou ex-funcionários no assalto. É que o ladrão parecia muito bem informado. Pelas imagens você percebe que ele tinha informações privilegiadas, então possivelmente ou você tem ali a participação de funcionário ou de ex-funcionários em razão dessa informação, mas é algo que a gente precisa investigar melhor para poder chegar à autoria do crime. O bar pertence a um grupo de Minas Gerais. O estabelecimento abriu há pouco mais de um mês, ainda está em fase de contratação. Por isso, ninguém imaginou que o homem de boa aparência estava com más intenções. Você vê pela aparência, a pessoa estava bem arrumada, com fone de ouvido, falando ao celular. Então ela pensou que fosse um cliente e permitiu a entrada dele e ele conseguiu efetuar o assalto. Possivelmente, em razão das informações que ele tinha, a gente já tem a certeza de que tem a participação de outras pessoas, não diretamente no assalto, mas em razão das informações que ele tinha. Quem tiver informações pode denunciar pelo 181. Homem é preso acusado de abusar sexualmente da enteada. A menina chegou a contar para a mãe, que não acreditou. A mulher até denunciou vizinhos que estariam inventando a história do abuso e, quando a polícia foi investigar, descobriu a verdade. Um cobrador de ônibus no trabalho e um abusador em casa. Este homem de 23 anos está preso por estupro de vulnerável. A vítima é a enteada dele, uma menina de 5 anos. Os abusos estariam acontecendo há pelo menos 6 meses. A mãe trabalhava até as 23 horas, então ela chegava muito tarde em casa, aproximadamente de meia-noite, 0 hora. Nesse período, então, em que a mãe não estava, esse padrasto então praticava uma série de abusos, atos libidinosos e outros tipos de abusos contra essa criança. Então isso veio acontecendo de forma seguida dentro da residência. Com o tempo, os sinais dos abusos começaram a aparecer. A avó da criança percebeu uma sexualidade estranha para a idade dela e uma conhecida da família também desconfiou do crime.
Além disso, a própria mãe ficou sabendo pela filha o que acontecia na casa com o padrasto. Mas ao invés de procurar a polícia para denunciar o cobrador, eles foram juntos até a delegacia para denunciar a conhecida da família porque ela estaria inventando toda essa história. A família até chegou a procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência de calúnia em desfavor de uma terceira pessoa que também estava desconfiado de que essa vítima, essa criança, estava sendo abusada. Nós, então, fomos investigar o caso mais a fundo, realizamos, então, um atendimento psicossocial com exames, com uma série de relatos psicológicos e a vítima, então, sentiu confiança e veio nos contar tudo o que acontecia no interior dessa residência. A partir desse dia, 24 de julho, a polícia investigou o crime. Os relatos da menina, os laudos psicológicos e as testemunhas levaram à prisão do cobrador na tarde de ontem. A menina de 5 anos foi levada para um abrigo e só vai voltar a ficar com a mãe depois de uma avaliação. O delegado faz um alerta. Os responsáveis não podem ignorar os sinais e muito menos o relato de uma criança. Uma omissão da família é algo que jamais deve ocorrer, sobretudo a mãe, porque uma criança dificilmente inventaria toda essa sequência de atos e fatos. Ela não saberia descrever esses objetos sexuais, toda essa prática sexual com apenas 5 anos de idade. Então nós lamentamos profundamente, mas por outro lado também temos a satisfação de ter elucidado o crime e sobretudo de permitir que essa criança tenha uma nova chance e volte a conviver com a família. Passageiro de ônibus reage a assalto. Ele usou uma faca para ferir o bandido. O ônibus da linha 504 saiu do terminal de Jacaraípe, na Serra, na manhã desta quarta-feira. Minutos depois, o assaltante entrou no coletivo e logo abordou um passageiro que estava sentado nos fundos. Mas o passageiro acabou reagindo ao assalto. O criminoso estava com uma arma falsa. A vítima segurou a arma e, enquanto lutava com o bandido, outros 3 passageiros levantaram para ajudar a vítima. Um deles tirou uma faca e fez um corte no pescoço do assaltante. O motorista parou o ônibus e os passageiros desembarcaram correndo. Entre eles, uma grávida de 8 meses. 2 policiais que estavam de bicicleta viram a movimentação e conseguiram prender o assaltante. Primeiro, ele foi levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves para fazer os primeiros socorros. Depois, foi trazido aqui para a Delegacia Regional da Serra. No último dia 5, 3 suspeitos fizeram um arrastão no ônibus da linha 507, que faz o trajeto Laranjeiras-Vila Velha. Cerca de 40 passageiros estavam no veículo. A maioria teve celulares roubados. Por fim, os criminosos fugiram. Em relação ao crime de hoje, o bandido foi autuado por tentativa de roubo e encaminhado ao presídio. Agora, olha esse caso que aconteceu em Cariacica. Uma idosa foi flagrada furtando mercadorias em comércios do bairro Porto de Santana. Ao ser abordada por funcionários, ela devolveu o material furtado e saiu correndo. A idosa de vestido e casaco olha as mercadorias na prateleira, disfarça, depois coloca um monte de shampoo e condicionador dentro da bolsa. Um rapaz percebe o furto e avisa um funcionário. O crime aconteceu dentro de uma farmácia no bairro Porto de Santana, em Cariacica. Ela teria que estar dando um exemplo, né? Mas hoje a gente não tem característica certa para uma pessoa que tem esses tipos de mau costume, né? Infelizmente. A ladra de cabelos brancos já tinha sido flagrada em outra ação, dias antes. Veja só, ela esconde 2 mochilas dentro da bolsa e fica um tempão perto da arara até que uma funcionária se aproxima e a mulher devolve a mercadoria. Os 2 vídeos circularam no grupo de WhatsApp. A ferramenta foi criada por empresários da região para divulgar o comércio, mas tem ajudado a identificar vários suspeitos de furtos e roubos. A situação aqui já não está fácil. Aí você imagina as pessoas furtando ainda os nossos produtos, é complicado. Os furtos e roubos no meio da rua, nos pontos de ônibus, também cresceram aqui no bairro. E os comerciantes acreditam que isso tem afetado as vendas. É que depois de determinado horário, ninguém se sente seguro nem em parar na frente de uma vitrine para olhar as novidades ou muito menos em entrar na loja para fazer compras. Não bastasse o movimento mais fraco por causa do desemprego e da crise econômica, ainda tem mais essa. A falta de segurança tem espantado os poucos clientes. Os clientes ficam até com medo de vir aqui na região comprar, dependendo do horário. Então, é muito assalto que tem aqui na rua
e os clientes são assaltados no ponto de ônibus, nas ruas marginais. A gente precisava de uma viatura assim fixa no bairro, já que não tem a presença de um DPJ, a gente precisaria de uma viatura fixa no bairro. Por quê? Porque a gente às vezes vai andar na rua com o celular, não pode, porque é assalto, assim como aqui em tudo quanto é lugar, né? Está precisando muito disso aí. A Polícia Militar disse que faz o patrulhamento em todo o bairro. Afirmou que a corporação está à disposição da comunidade para discutir ações desenvolvidas na região. O cadastramento biométrico em Vila Velha está abaixo do esperado. Quem não fizer terá o título de eleitor cancelado. Até uma central foi montada só para atender a população. E antes de sair de casa, o eleitor pode ver a movimentação no local. Encontrar a central de cadastramento biométrico assim, sem fila, praticamente vazia, é o sonho de todo cidadão Canela Verde. Quem chega por aqui até se surpreende com a rapidez. Eu cheguei aqui até assim, muita gente, né, para poder fazer, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Tudo rapidão, né? Rápido. Gostei de chegar e não encontrar fila, ser atendida bem rápido e já estou voltando para casa. Mas para o pessoal do TRE isso é sinônimo de problema. Até agora, pouco mais de 33 dos 315 mil eleitores de Vila Velha fizeram o recadastramento. Tudo foi montado pensando no eleitor, na praticidade, no conforto, na quantidade de atendentes, os dias que inclusive sábado está funcionando, né? Então só pode ser a cultura do brasileiro deixar para a última hora, passar aquele aperto de horas e horas esperando. Somente o bairro Santa Paula cumpriu a meta do TRE. Todos os pouco mais de 500 eleitores compareceram à central de biometria. O problema é que em Vila Velha existem outros 56 bairros e a média diária de atendimento continua bem abaixo do esperado. Os dados são alarmantes. A média de atendimentos dos últimos meses está entre 700 e 800 por dia. Precisamos atender a partir de 8.800 pessoas para não ter um gargalo no final, que é 19 de janeiro, né? Então pensou 1.800 pessoas. Você viu como é que está vazio hoje aqui, vai ser complicado. Se a preocupação for o trabalho, o eleitor pode ficar tranquilo. A legislação brasileira disponibiliza 2 dias por ano para resolver questões eleitorais sem prejuízo de valores ou questionamentos. E se for a fila, também não tem problema. Dá para acompanhar a movimentação na central pela internet, de casa ou do trabalho, pelo computador ou celular em tempo real. Você consegue ver a quantidade de pessoas que tem aqui na central, entendeu? Você podendo até programar seu horário. Até isso nós fizemos esse ano para facilitar. Então, por favor, venham fazer a biometria, não deixe para a última hora não. Para ver a movimentação, acesse apps.tre-s.gov.br/centralvv. A central funciona no Boulevard Shopping, em Vila Velha, de 10 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado. É só levar um documento original com foto. Caso não tenha, leve título de eleitor ou a certidão de nascimento. E, claro, o comprovante de residência. Taxista e mulher morrem após acidente na Serra. O taxista Diego de Matos e a esposa dele, Keila Oliveira, estavam no carro. Os dois morreram na hora. A pancada foi tão forte que o airbag do veículo foi acionado. O táxi ficou completamente destruído depois de atingir este poste. O acidente aconteceu na Avenida Norte-Sul, na altura do bairro Barcelona, na Serra. O taxista levava a mulher para o trabalho. Ambos ficaram presos às ferragens. Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate. Outros taxistas ficaram comovidos com a morte do colega. Segundo testemunhas, o casal estava sem o cinto de segurança. Familiares das vítimas estavam inconformados. O casal deixa 4 filhos. O número de casos de meningite no estado do início do ano até agora já é maior do que em todo o ano passado. Em Viana, equipes fazem vacinação nas escolas. Meningite. Será que esta galera sabe o que é? É uma doença. Uma doença que mata. Isso mesmo, Jaine. Em alguns casos, a meningite pode sim até matar. Fale um pouco sobre essa doença aí, secretário. Não tem relação entre meningite por vírus e meningite por bactéria meningocócica. Os casos de meningite viral, eles são geralmente mais
mais brandos. Em 1 ou 2 dias a criança está bem e não tem risco de transmissão generalizado para uma escola, para a população de maneira geral. Por isso a importância de que todos os nossos adolescentes, os pais, os responsáveis autorizem essa vacinação para que a gente evite o risco da doença meningocócica. Pensando na prevenção, a Secretaria de Saúde aqui de Viana trouxe para dentro das escolas municipais a vacina contra a meningite tipo C. O público-alvo são adolescentes de 12 e 13 anos. A vacinação vai acontecer em todas as escolas municipais que têm alunos com esta faixa de idade. Além da vacinação contra a meningite, as escolas municipais estão vacinando também contra o papilomavírus humano, o HPV. Neste caso, serão vacinados os meninos a partir dos 11 anos e as meninas a partir dos 9. O período de vacinação nas escolas vai até outubro. 5.800 adolescentes devem ser imunizados contra a meningite e o HPV. A Secretaria Estadual de Saúde disse que as vacinas também estão disponíveis durante todo o ano nas unidades de saúde dos municípios. Após 50 anos, o reencontro de mãe e filha. A separação das duas foi postada na internet. Isabel, a filha, veio hoje dos Estados Unidos para rever a mãe. Um abraço que demorou mais de 50 anos para acontecer. Isabel foi separada da mãe quando ainda era criança. Dona Maria nunca deixou de procurar a filha. Ela saiu da minha companhia com 3 anos de idade. E aí, até hoje. Já procurei, mas não encontrei. Qual é a emoção? É muita, né? Não tem nem palavra para falar, não. Eu procurava também, mas depois me desisti porque o Brasil é tão grande, não? Já não sabia o que fazer. Nilo, sobrinho de Maria, teve a ideia de publicar a história na internet. Eu procurei pessoas que ajudassem, aí depois de 8 anos, aí entraram em contato com eles que tinham achado ela nos Estados Unidos. Aí foi uma alegria só, né? Lá nos Estados Unidos, Isabel também procurava a mãe. Através da reportagem publicada nas redes sociais, finalmente o contato foi restabelecido. Quando eu vi o reportagem na internet, que ela me buscava, eu falei, não pode ser. Graças a Deus. Não pode ser. Dona Maria não ganhou somente a filha de volta. Maria agora tem um novo genro, mais uma neta e bisneto. Já Elzi pôde finalmente conhecer a irmã, que nunca esqueceu. Tive que tomar remédio para aguentar, né, a emoção, porque eu sabia que tinha ela. E eu tinha 2 anos 4 anos na época, ela tinha 2. Aí eu fiquei, né, assim, gente, a minha irmã, que assim, a gente não teve aquele prazer de brincar junto. Agora, para mim, é só felicidade, né? Aos 76 anos, Dona Maria renasceu e de agora em diante, nunca mais vai deixar Isabel sair desse abraço. Que bom contar histórias assim, né? Mãe e filha viajaram hoje para Pancas, onde vão rever toda a família. E a seguir, flagrante de assalto a coletivo. A gente já volta. Divulgadas as imagens de assalto a coletivo em Cariacica. 2 criminosos agiram juntos. Na altura do bairro Santana, eles anunciaram o crime. O rapaz de camisa listrada rouba os passageiros e depois o cobrador. O comparsa estava armado e fez ameaças às vítimas. Eles levaram celulares e o dinheiro do caixa. Denúncias dos suspeitos podem ser feitas pelo 181. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.